Fofinhos, ainda conversando sobre poluentes químicos, a gente conversa sobre poluição por esgotos domésticos. Basicamente, esgotos domésticos são cocô, xixi, restos de alimento, ou seja, de maneira geral, eu posso argumentar que esgoto doméstico ele é a base de matéria orgânica. E, do ponto de vista ambiental, o principal problema que os esgotos domésticos podem trazer é exatamente o fenômeno de eutrofização. Já conversamos, moçada, sobre eutrofização várias vezes, inclusive às vezes de maneira um pouco detalhada até. Entretanto, eu faço questão de falar novamente sobre como funciona o processo de eutrofização de maneira detalhada. Extremamente importante lá para a gente, em termos de provas de vestibular em geral. Eutrofização é exatamente o aumento na quantidade de nutrientes em ecossistemas aquáticos. Agora, cuidado, que quando a gente fala nesses nutrientes, não estou falando necessariamente de açúcares, lipídios, proteínas, mas basicamente de nutrientes minerais, à base de nitratos, fosfatos e potássio em ecossistemas aquáticos. Sendo, gente, que quando a gente fala nesse aumento na quantidade de nutrientes minerais, de NPK, em ecossistemas aquáticos, esses nutrientes eles podem aparecer de modo direto ou de modo indireto nos ecossistemas aquáticos. Tanto é que nós temos 3 eventos principais que levam à eutrofização. Número 1, o excesso de fertilizantes agrícolas, inclusive de fertilizantes nitrogenados inorgânicos. Exatamente, eles são a base de NPK, de modo que, em grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados, aumenta diretamente o teor de nitratos, fosfatos e potássio nos ecossistemas aquáticos. Entretanto, nós temos 2 outras possibilidades. É o caso de excesso de esgotos domésticos, mas aí a brincadeira é levemente diferente. Porque o esgoto doméstico, ele é matéria orgânica, sendo que essa matéria orgânica terá que ser decomposta para que você tenha a liberação do NPK. O terceiro evento que pode levar à eutrofização é exatamente o derramamento de petróleo. E lembre-se que petróleo ele é orgânico, petróleo ele é biodegradável, de maneira que também terá que ser decomposto para que haja a liberação de NPK. Notem que não me interessa qual a origem, mas cedo ou mais tarde, quem causa a eutrofização leva ao aumento do NPK. Ou, no caso dos adubos, já vem o NPK de modo direto. No caso do esgoto, no caso do petróleo, que eles, moçada, são orgânicos, terão que ser decompostos para a liberação de NPK. Lembrando que essa decomposição é exatamente feita por bactérias decompositoras, que, de modo geral, elas são aeróbicas. Volto já a falar sobre isso. Por quê? Uma vez que aumenta a quantidade de NPK, aumenta a quantidade de nutrientes, olha, moçada, vai haver uma proliferação de algas. Mais de uma vez a gente comentando que a disponibilidade de nitrogênio nos ecossistemas é um dos principais fatores limitantes à vida, o que impede, por exemplo, que algas, plantas, elas cresçam. Muitas vezes tem luz, tem água, tem CO2, mas não tem nitrogênio suficiente. E agora, que aumentou a disponibilidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio, aumenta pra caramba a quantidade de algas. Inclusive, não apenas de algas, mas também de plantas aquáticas, como é o caso lá do aguapé. A propósito, quando a gente fala nessas algas, incluindo, por exemplo, cianobactérias, cianofícias, algas azuis, que inclusive
podem liberar substâncias tóxicas, né? Então, a preocupação extra com essa brincadeira é que quando aumenta a disponibilidade de NPK, que aumenta a quantidade de cianobactérias, elas podem produzir toxinas. A propósito, esse aumento na quantidade de algas, ou mesmo de plantas aquáticas, como é o caso da aguapé, acaba recebendo o nome de floração das águas. E uma vez que você tem a floração das águas, particularmente em relação às algas, elas têm um ciclo de vida muito curto. Elas morrem muito rápido. E o resultado, à medida que essas algas elas vão morrendo, a gente vai ter lá a morte, particularmente das algas, aumenta, moçada, a quantidade de matéria orgânica que pode ser decomposta. Ora, uma vez que aumenta a quantidade de matéria orgânica que pode ser decomposta, o resultado é que você vai ter o aumento na quantidade de bactérias decompositoras que são aeróbicas aqui na jogada. Aliás, eu estava comentando que para decompor o esgoto doméstico, para decompor o petróleo, eu já estava trabalhando com bactérias decompositoras aeróbicas. Quando eu tenho a floração das águas, que as algas elas morrem, que aumenta a quantidade de matéria orgânica em decomposição, aumenta a quantidade também de bactérias decompositoras aeróbicas, e o resultado, por causa disso, com aumento na quantidade de bactérias decompositoras aeróbicas, aumenta, moçada, o consumo de oxigênio na água. É bom lembrar que já tem naturalmente pouco oxigênio na água, né? O oxigênio apolar não se dissolve bem na água polar, e já que está aumentando o consumo de oxigênio, porque tem mais bactérias decompositoras aeróbicas consumindo esgoto e petróleo, tem mais bactérias decompositoras aeróbicas consumindo a matéria orgânica derivada das algas mortas, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o DBO. Bom, o termo DBO, se você abrir 2 livros diferentes, 3 livros diferentes, ele vai usar lá 3, talvez, explicações diferentes para o termo DBO. De maneira geral, DBO quer dizer débito biológico de oxigênio. É uma maneira de você descrever débito biológico de oxigênio, ou então demanda bioquímica de oxigênio. Ah, gente, chame do jeito que você achar mais bonito, tá? Fica à vontade aí. DBO, débito biológico de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio. O que me interessa é que você saiba que isso aqui é o consumo de oxigênio. Uma vez que aumenta o consumo de oxigênio, diminui o teor de oxigênio, podendo inclusive gerar zonas mortas, né? Regiões na água onde o teor de oxigênio dissolvido cai muito, praticamente a zero, ou mesmo cai até zero, e já que você tem a diminuição do teor de oxigênio, criaturas que são aeróbicas vão acabar morrendo, né? Peixes e moluscos e crustáceos e etc. Só que os anaeróbicos não estão nem aí com isso, eles fazem a festa. Vai haver um aumento de anaeróbicos. E com o aumento de anaeróbicos, nós vamos ter automaticamente, né, o aumento da decomposição anaeróbica. Né? Essa decomposição anaeróbica acaba liberando substâncias problemáticas, como o metano. Lembrando que o metano não tem cheiro, mas o metano ele é super agressivo, porque ele é um gás de efeito estufa muito forte, e H2S. Sendo que H2S, gás sulfídrico, dá o cheiro de podre, né? Dá o cheiro ruim que você tem lá para o esgoto. Então, no que diminui o teor de oxigênio, tchau, aeróbicos, olá, anaeróbicos e gases liberados em processos de decomposição anaeróbica. Eu faço questão de repetir, vocês querendo ou não, não me interessa o que vocês querem, eu vou repetir do mesmo jeito. Então, aumenta a quantidade de NPK de modo direto pelos adubos ou através de matéria orgânica no esgoto, no petróleo, que é decomposta
pelas bactérias decompositoras em NPK. Inclusive, o aumento do NPK é exatamente o que caracteriza diretamente o processo de eutrofização. Uma vez que você tem a NPK, aumenta algas, aumenta plantas aquáticas, floração das águas. Particularmente algas com ciclo de vida curto, elas morrem logo. Então, uma coisa é que você tem as algas lá no oceano, no rio saudável, que elas são consumidas pelos animais. Só que quando a quantidade de algas aumenta muito, não dá tempo delas serem consumidas pelos animais, elas vão naturalmente morrendo. E o resultado, com o aumento da matéria orgânica derivada das algas mortas, bactérias aeróbicas proliferam. Tanto por causa da decomposição do esgoto do petróleo, como por causa da decomposição das algas mortas, aumenta os decompositores aeróbicos, aumenta o consumo de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, débito biológico de oxigênio, diminui o teor de oxigênio com o surgimento de zonas mortas, tchau aeróbicos, olá anaeróbicos, e com isso metano, H2S e problemas relacionados. Sendo, gente, que a eutrofização acaba sendo então esse problemão, né? Vai causar morte generalizada de criaturas aquáticas aeróbicas, né? Acaba sendo bastante prejudicial. E, gente, como é que a gente pode fazer para poder evitar a eutrofização a partir de esgotos domésticos? Para poder evitar eutrofização a partir de esgotos domésticos? Ora, o tratamento de esgoto, ele vai exatamente trabalhar com isso, né? Na verdade, né, muitas vezes o esgoto, ele não é tratado, ele é despejado diretamente nos oceanos, mas tem uma diferença muito grande, né? Se você vai lá e despeja diretamente o esgoto num rio, olha o volume de água que tem no rio, olha o volume de água que tem no mar, né? O que quer dizer que o esgoto no rio, ele vai ficar muito concentrado, e aí o problema vai ser muito grande. Se você vai lá e joga o esgoto no mar, né? Lá no meio do mar, não é na praia não, é lá no meio do mar, em águas profundas, vai ter muita água para poder diluir o esgoto. E o resultado, que o problema não vai ser tão sentido. Então, o lançamento, por exemplo, lá, de esgoto doméstico nos oceanos, agora, volto a dizer, em águas profundas nos oceanos, não é na beira da praia, não é perto da costa, vai ser lá no fundão. O ideal é que há quilômetros e quilômetros da costa. E exatamente nesse caso, você vai ter mais água para poder diluir o esgoto doméstico. E o resultado é que você não vai ter tantos problemas como se fosse em águas mais rasas. Nesse caso, lá no meiozão do oceano, o impacto ambiental ele vai ser muito menor, né? Com mais água para poder diluir esgoto doméstico, aquela quantidade de oxigênio provavelmente vai ser suficiente para que você consiga remover o excesso de matéria orgânica do esgoto, que é o quem vai promover lá a eutrofização. Uma outra maneira de lidar, exatamente lá em relação ao tratamento de esgoto, é através da remoção dos nutrientes do esgoto doméstico antes de jogar em algum lugar. Estações de tratamento de esgoto, elas vão brincar desse jeito, tirar o esgoto doméstico, tirar a matéria orgânica do esgoto doméstico, porque uma vez que você tire o excesso de nutrientes, o excesso de matéria orgânica do esgoto doméstico, já não vai ter o NPK que pode promover a eutrofização, né? Então, nesse caso, vai acabar evitando que você tenha eutrofização. Agora, uma vez que o ambiente esteja eutrofizado, principal característica, a característica mais marcante do ambiente eutrofizado será a pobreza de oxigênio, as zonas mortas lá na brincadeira. E aí, moçada, nesse caso, para recuperar ambientes eutrofizados
Bom, o problema não é que está faltando oxigênio, então nesse caso a gente vai ter que fornecer oxigênio, bombear oxigênio, através, por exemplo, moçada, de compressores de ar, né? Vários programas de despoluição de rios, como por exemplo lá, né, a moçada há alguns anos já falando de despoluir rios famosos no Brasil, né? Como o Rio Tietê, lá em São Paulo e tal, e a galera vai lá e questiona, pô, será que um dia vão conseguir despoluir lá aquilo? Pô, lá na Europa teve vários cases de sucesso em relação a isso, né? Lá em Londres, por exemplo, né, o Rio Tâmisa, extremamente poluído, né? Caramba, a moçada foi lá, tirou lixo, instalou compressores de ar, fechou saídas ilegais de esgoto, né, direcionando esgoto para onde ele tem que ir, lá para o meiozão do oceano, e nessa maneira, moçada, né, especialmente fornecendo oxigênio, beleza, o rio ele consegue naturalmente eliminar os poluentes. O grande problema é que, quando acaba o oxigênio, não tem mais como você ter decomposição aeróbica, e você vai ter decomposição anaeróbica. E decomposição anaeróbica, ela é muito lenta. Enquanto tiver oxigênio para fazer decomposição aeróbica, a decomposição aeróbica é rápida, ela é eficaz, aquela matéria orgânica ela é consumida. O problema é que faltou oxigênio, não tem mais a decomposição aeróbica, só tem a decomposição aeróbica, que ela é muito lenta. Então a matéria orgânica vai se acumulando, cria um ciclo vicioso que você não consegue destruir. Forneça oxigênio. Uma vez que você forneça oxigênio, exatamente vai haver a decomposição aeróbica da matéria orgânica, decomposição rápida, eficaz, de modo a evitar que você tenha eutrofização ou recuperar ambientes que estejam naturalmente eutrofizados. Inclusive lá, quando você trabalha com tratamento de esgoto doméstico, a gente utiliza o que a gente chama de lagoas de oxidação. Né? Numa estação lá de tratamento de esgoto, tem tipo umas lagoazinhas, e nessas lagoazinhas você vai ter fornecimento de oxigênio. Né? Nesse caso lá, altos teores de oxigênio, né? Bombeamento de oxigênio para a lagoa, compressores bombeando oxigênio o tempo inteiro, que uma vez que você tenha o oxigênio, decomposição aeróbica rápida e eficiente, elimina a matéria orgânica, os excessos de matéria orgânica do esgoto, e aí você já pode, nesse caso, despejar em algum lugar com um risco bem menor de um impacto ambiental. Né? Então, tratar o esgoto, além de recolher lixo, etc e tal, tem esse aspecto, né? Fornecer oxigênio, lagoa de oxidação está lá para isso, para ver decomposição aeróbica da matéria orgânica, para poder evitar a eutrofização, ou, moçada, nesse caso, recuperar ambientes já eutrofizados. Aproveito para lembrar para vocês que quando a gente fala em poluição por esgoto doméstico, além do problema ambiental relacionado com a eutrofização, tem um problema para a saúde humana, né? Afinal de contas, fezes, elas podem apresentar vários e vários micro-organismos causadores de doenças, né? Micro-organismos patogênicos aí na parada. Aqueles, moçada, que são de transmissão oral-fecal. Lembra, gente, como é que é? Transmissão oral-fecal, água ou alimento transmitidos, né? Ou água ou alimento contaminados por fezes de indivíduos doentes. Como exemplos de doenças de transmissão oral-fecal, eita caramba, nas aulas lá sobre doenças, a gente descreveu várias e várias condições dessas. É o caso, por exemplo, lá de hepatite A, é o caso, por exemplo, de rotavírus, de bactérias como, por exemplo, lá, salmonela, ou, por exemplo, né, cólera, ameba e giardia. E tudo bem, cansei, tá? Porque a gente tem várias e várias doenças. Ou seja, além da preocupação ecológica com a eutrofização, tem a preocupação para a saúde humana. De maneira que é muito interessante que você saiba se um determinado ambiente está poluído por esgoto doméstico.
E aí, você vai utilizar um processo chamado de bioindicação. A bioindicação, exatamente, os indicadores de poluição, podem ser mostrados lá organismos vivos, seres vivos, que podem ser utilizados como indicadores de poluição. Existem vários tipos de bioindicadores e no caso lá de você estar trabalhando com indicadores de poluição para esgoto doméstico, destaque todo especial para bactérias chamadas de coliformes fecais. Bactérias moçada que são eliminadas nas fezes do indivíduo, né? A principal delas, uma jovem chamada de Escherichia coli. Diante de Escherichia coli, ela vive naturalmente no seu intestino. A princípio, ela não causa maiores problemas para você. A princípio, não causa maiores problemas. Né? Em excesso, pode ser que cause disenteria, né? Cólica, diarreia e etc. Mas, a princípio, ela não causa maiores problemas. Entretanto, ela é indicadora de poluição. Se você tiver, por exemplo, lá na praia, coliformes fecais de Escherichia coli, é porque, moçada, tem cocô. Porque essas bactérias, elas são bactérias que são liberadas nas fezes. Ou seja, se tem Escherichia coli, se tem coliformes fecais, é porque tem cocô. E por mais que elas, de modo direto, não causem problemas, as amiguinhas delas, as companheiras de viagem delas, elas vão ser problemáticas, né? Junto com ela, tem lá vírus de hepatite A, rotavírus, bactéria da salmonelose, do cólera e etc e tal. Então ela é um indicador, por mais que ela não cause a doença de modo direto, ela indica que tem cocô lá. E se tem cocô lá, automaticamente pode haver outros carinhas no cocô que causem doenças. Daí, por exemplo, quer saber se a água da praia está apropriada para o banho? Analise os coliformes fecais. Quer saber se a água do bebedouro está apropriada para o consumo? Analise os coliformes fecais. Pode ser que tenha tido, sei lá, um vazamento de esgoto que tenha contaminado a água do bebedouro. Então a gente tem que chegar a analisar isso. E, como eu estou comentando, né, é um processo de bioindicação. Organismos vivos, a bactéria, no caso lá, indicadora de poluição por esgoto doméstico. Coliformes fecais, bactérias liberadas nas fezes, como a Escherichia coli, a princípio inofensiva. De vez em quando, inclusive algumas variedades um pouco mais violentas, podendo causar doenças também. Mas principalmente a preocupação com os amiguinhos que vêm com elas, juntamente lá com as fezes do indivíduo.